Exclusivo. Vem aí, gente, uma nova carta ao povo brasileiro, mas só para o brasileiro de farda. O ex-presidente Lula e seus principais assessores estão esboçando um texto, uma sinalização para os militares do país. E assim como a do passado, a ideia é apresentar um texto de conciliação. A apuração exclusiva é dele e do Caio Junqueira. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite a todos. É isso, Monalisa. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja ali um documento público na qual pretende fazer uma sinalização política aos militares brasileiros, né? A ideia é de formalizar, institucionalizar uma nova relação do Lula com os militares vem sendo costurada há algumas semanas ali dentro da cúpula ali do Partido dos Trabalhadores. O plano inicial era que esse documento fosse feito e divulgado apenas em 2022, que é o ano da eleição, mas o aumento aí do tensionamento político no país e os sinais claros de que militares rejeitam o retorno do Lula ao Palácio do Planalto fizeram isso se acelerar. Pode ser abreviada essa ideia para este ano. A rejeição dos militares ao Lula é baseada nas condenações, a gente já falou isso aqui no Expresso, né? Nas condenações do Lula por crimes ali de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, além dos processos ali do Triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia, todos ligados à Operação Lava Jato. Ex-presidente Lula, todos sabem, foi condenado em segunda instância e chegou a ficar preso por 580 dias. E depois acabou sendo solto e retornou à arena eleitoral de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações dele ali em razão daquelas denúncias ali da Vaza Jato, que ficou conhecido. O entorno do Lula tem defendido que essa carta seja lançada ainda esse ano. Não há, porém, decisão tomada sobre prazos. O ex-presidente, o que ele quer deixar claro? Quer deixar claro o respeito às Forças Armadas, a defesa da soberania nacional, que é um tema caro aí para os militares, e elencar ali a relação que seu governo teve com as Forças Armadas, né? Que foi um período, os próprios militares com quem conversa admitem isso, que teve muito ali, vamos dizer, mais orçamento para eles. O objetivo do Lula é deixar claro que seu governo foi isso, período em que houve o maior aporte orçamentário de todos os tempos, como eu disse, algo que os próprios militares reconhecem. Petistas avaliam que esse gesto é necessário para sinalizar que um eventual retorno de Lula a relação seria pacífica, algo que também tem sido colocado em xeque ali, em dúvida pelos militares. Hoje, o ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, é a principal interface, ponte do ex-presidente Lula com os militares, mas também ex-ministros da Defesa ali da era petista, como o Celso Amorim, também têm ajudado nesse debate sobre o modelo ideal dessa aproximação. A gente procurou a assessoria do ex-presidente Lula, que disse que não iria se manifestar sobre esse assunto. Monalisa. Antes da gente ir para os outros assuntos do dia, você já passou por aí na sua apuração, mas é importante a gente pontuar por quê, né? Muitos militares têm uma resistência, em algumas medidas até grande, ao ex-presidente Lula, ao petismo. Não fica só restrito a todas as consequências, as condenações, não é só isso, né, Caio? Isso, Monalisa. Tem uma percepção grande ali dos militares, pelo menos os que eu converso, de que seria um assinte o retorno do Lula em razão das denúncias de corrupção, por aí vai. Tem muito essa questão da ameaça comunista, da guerra ideológica, né, que o presidente Jair Bolsonaro encarna muito bem. E a gente também não pode deixar de dizer que os militares neste governo Jair Bolsonaro, conseguiram ali avançar em muitas de suas demandas antigas que não conseguiam em governos anteriores. Por exemplo, a diminuição das chamadas GLOs, que eram aquelas ações, né, garantia de lei da ordem, que todos os presidentes anteriores, principalmente de 2010 até o governo Temer, teve uma escalada dessas GLOs e os militares sempre questionaram, puseram isso em xeque. Teve outras questões neste governo, benéficas aos militares, vou colocar aqui a reforma da Previdência, teve uma reorganização, uma reestruturação da carreira também, que era uma demanda antiga. Então a gente tem que colocar isso. A fala deles é muito, quando eu converso com os militares, é muito em relação às questões de corrupção. Mas a gente tem que olhar também um pouquinho além e considerar todo esse contexto, né? Tanto que o Palácio do Planalto hoje teve uma guinada, daqui a pouco a gente fala disso, Exato. Mas há muitos militares no coração do governo e na esplanada dos militares.
Pois na é, esplanada, então, diga. Na esplanada dos ministérios. Olha, o ato falho diz muito. Agora, o Caio levantou para mim, mesmo sem querer, o nome disso é sintonia. E a gente está falando aí do coração do governo, claro, vamos tratar em detalhes da posse cheia de pompa e circunstância, então, do ministro Ciro Nogueira, né, o ministro da Casa Civil, mas olha só a coincidência de quem fica atento aos fatos, às sinalizações, às palavras. No discurso de posse, Ciro Nogueira soltou entre várias frases cheias de significado e, claro, de recados também, a seguinte: não existe vocabulário de esquerda e de direita. Mas daqui a pouquinho a gente detalha tudo. Diga, Caio. Só uma informação adicional, um bastidor que é muito importante. Sim. O Nelson Jobim, que é o escalado pelo ex-presidente Lula para fazer essa interface com os militares, tem dito a interlocutores que está preocupado e não está encontrando abertura para este diálogo. Não está encontrando abertura para este diálogo dos militares com o ex-presidente Lula e que está preocupado.